Flamengo marca reunião com os agentes de Firmino e pode fechar com o jogador ainda essa semana. Flamengo também está insistindo no Vitão, no zagueiro Vitão. A gente vai falar os detalhes logo depois da vinheta. Tem jornalista cravando que o Flamengo está indo atrás de Casemiro e que inclusive o Manchester United já liberou o jogador para jogar aqui no Brasil. E porta na cara do Palmeiras, Andreas Pereira diz não para a proposta e prefere ficar na Premier League, ou seja, negociações encerradas por lá. E tem também o Paquetá se enrolando, a Federação Inglesa pediu o banimento dele do futebol, o fim da carreira do Paquetá e, para completar, aqui no Brasil, na CPI das apostas, foi solicitada a investigação e o depoimento do tio do Paquetá, porque foram identificados depósitos dele, tanto para o Paquetá quanto para o Luiz Henrique, ex-atacante do Botafogo. O negócio tá feio. Tem médico do Flamengo dizendo que a pré-temporada nos Estados Unidos pode ter prejudicado o desempenho do time nesse início de ano, fisiologicamente, por conta da diferença extrema de temperatura. E além disso, vamos falar também da mudança de horário do Flamengo e Vasco nesse sábado. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos do futebol brasileiro, principalmente do Flamengo, como sempre. E já começo aqui falando sobre o Sasaki, o médico do Flamengo, que deu uma entrevista, uma declaração na verdade, dizendo que muito dessa necessidade de poupar os jogadores é que a demora para adaptação deles aqui no Brasil está sendo muito por conta da diferença de temperatura em relação à pré-temporada lá nos Estados Unidos, que chegaram a pegar 1 grau, 2 graus por lá e vieram com uma diferença extrema aqui para os jogos no Brasil, que está um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro. Então isso faz com que a preparação seja um pouco diferente e demore um pouco mais até os jogadores se adaptarem. Então, dando uma alfinetada, porque essa pré-temporada nos Estados Unidos foi toda programada pela diretoria antiga, então foi feito esse comentário aí, que acaba sendo, não deixa de ser uma espetadinha aí na diretoria anterior. E tem mudança no Flamengo e Vasco desse sábado, que a princípio seria jogado às 4h30 da tarde, foi trocado aí para 9h45 da noite também do sábado, isso por um pedido do Flamengo, por conta do calor extremo do Fla-Flu, que, segundo o Flamengo, prejudicou o desempenho do time, e a Ferg acatou e fez essa mudança de horário aí. Então Flamengo e Vasco vai ser no sábado à noite às 9h45. Vamos ver se vai ter uma mudança grande aí no desempenho, porque no Fla-Flu o negócio tava feio. E agora vamos falar de Paquetá. Acho que hoje está todo mundo falando disso. A Federação Inglesa pediu oficialmente que o Paquetá seja banido do futebol. O julgamento dele vai acontecer em março, mas a Federação disse claramente o que deseja que aconteça com o Paquetá. Então a gente tem aqui uma notinha que saiu falando sobre essa declaração lá da FA, da Federação Inglesa de Futebol. A Federação Inglesa confirmou que irá pedir o fim da carreira de Lucas Paquetá como jogador. O jurídico da federação, que cuida da Premier League, afirmou pela segunda vez que o brasileiro, além de ser acusado por ter participado de apostas, também tentou dificultar a investigação. Suspeito de envolvimento em manipulação de apostas esportivas, o Meia tem audiência marcada para março desse ano. Segundo a acusação formal divulgada pela FA, o Meia teria forçado cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 22 e agosto de 23. E aí, o que tem aí de informação não oficial, diretamente vinda da FA, é que essa questão dele dificultar as investigações foi porque ele jogou o celular fora. E aí isso foi tratado como uma tentativa de dificultar as negociações. Agora, por outro lado, a defesa do Paquetá diz que ele realmente se desfez de um celular, mas é porque ele trocou, e isso aconteceu depois dele já ter colocado à disposição e o celular já ter sido inspecionado antes. Então,
esse é o lado do Paquetá nesse caso aí, que a princípio essa questão aí que eles dizem de dificultar foi por conta de um celular jogado fora. Então, essa é a parte da enrolação aí do Paquetá que está acontecendo lá na Inglaterra. Agora vamos falar da parte aqui no Brasil. Vou ler a nota aqui da questão da CPI das apostas que está indiciando o tio do Paquetá. CPI pedirá o indiciamento do tio de Lucas Paquetá por suspeita de manipulação. Bruno Tolentino foi ouvido por parlamentares por causa do suposto envolvimento dele com apostas combinadas feitas por ele em jogos de Paquetá e Luiz Henrique. O relatório final da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, que está sendo realizada no Senado, pedirá o indiciamento de Bruno Tolentino Coelho, tio do meio-campo Lucas Paquetá, atualmente no West Ham. Tolentino foi ouvido pelos parlamentares em outubro de 24, quando foi perguntado sobre transferências bancárias feitas para o atacante Luiz Henrique. Tolentino havia feito apostas combinadas em que o jogador à época no Real Betis da Espanha e Lucas Paquetá levariam cartões amarelos em partidas do campeonato espanhol e inglês, respectivamente. Segundo o portal UOL, Tolentino fez transações bancárias no valor de R$40 mil a Luiz Henrique. Na audiência de outubro, os parlamentares perguntaram ao tio de Paquetá sobre as transferências. Ele, no entanto, se manteve em silêncio durante todo o depoimento, só respondendo a uma pergunta do senador Jorge Cazuru, do PSB de Goiás, informando que tem 2 filhos. Então, foi a única pergunta que ele respondeu. Para justificar o indiciamento, Romário argumenta que o caso de Tolentino se enquadra no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, que fala sobre dar ou prometer vantagem com o fim de alterar o resultado de uma competição esportiva. A pena nesse tipo de caso varia entre 2 e 6 anos de prisão. Vale ressaltar que o pedido de indiciamento será encaminhado para o Ministério Público Federal, que decide se acolhe ou não a sugestão da CPI. Então, você vê que não está se baseando lá na Inglaterra essa questão do Paquetá só não. Tem lá, mas tem a parte da CPI aqui das apostas que está pegando também, não diretamente pro Paquetá, mas pro tio dele, mas com envolvimento em jogos manipulados, supostamente, por ele também. Brabo o negócio, complicado. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Andrés Pereira, que está desde dezembro, essa enrolação, todo mundo dizendo que ele podia ir pro Palmeiras, que estava certo, que ele estava forçando até para ir pro Palmeiras, mas parece que a novela chegou ao fim. Andrés Pereira negou a proposta do Palmeiras e não foi o Fulham que negou não, foi ele que disse que quer continuar jogando na Inglaterra, que é melhor para a carreira dele. Então Andrés continua por lá. Vamos ler a notinha que saiu aqui. Andrés Pereira recusa proposta do Palmeiras e negociação é encerrada. A oferta do Verdão era de cerca de 20 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. O Fulham estava disposto a vender o Andrés Pereira ao Palmeiras, mas a negociação não aconteceu por decisão do próprio jogador. Andrés informou que prefere ficar na Europa e recusou a proposta do Verdão. Ele entende que, se voltasse ao Brasil agora, dificilmente se recolocaria no mercado europeu depois. Com isso, as negociações foram encerradas. O Palmeiras entende que fez o possível para tentar convencer o atleta. Então, aí que tá. Palmeiras poderia ter ido atrás de outros jogadores e acabou perdendo muito tempo atrás do Andrés Pereira. Vamos ver se eles vão conseguir a tempo aí repor, contratar algum outro jogador dessa posição. Outro time que está insistindo muito é o Flamengo e está insistindo em quem? Em Vitão, zagueiro do Inter, que já tinha sido dada como encerradas as negociações. Parece que o Flamengo está insistindo, está tentando ainda o Vitão, mas não aumentou a proposta. Ele deixou a proposta na mesa e está insistindo com o Inter para ver se não consegue chegar a um denominador comum, a um parcelamento, a uma forma que o Inter aceite vender o zagueiro. A informação até que ele está indo muito bem por lá nesse início de temporada. E é isso. Não tem muito além disso, mas é a informação que o Flamengo está insistindo e está tentando ainda trazer o jogador. Minha opinião, há muito tempo já, que o Flamengo tinha que ter retirado essa proposta. Tem gente no time que consegue suprir essa vaga. O próprio João Vitor, zagueiro da base do Flamengo, que subiu agora profissional, joga muita bola, então
não vejo muito sentido em manter essa tentativa de contratar o Vitão, não. E hoje pipocou notícia aí do Flamengo tentando contratar jogadores importantes até. E aí é uma fonte que talvez não seja aquela que traz tanta coisa muito firme, mas ele acabou acertando algumas últimas recentes, então vamos dar o crédito aqui. Jorge Nicola trouxe a informação de que o Flamengo está tentando formas, e aí principalmente em relação a salário, para trazer o Casimiro para o Flamengo. Casimiro ex-seleção, capitão da seleção brasileira, que atualmente está no Manchester United, ex-Real Madrid também. E, para completar, o Manchester United aceita emprestar o jogador para jogar aqui no Brasil, jogar no Flamengo, inclusive pagando uma parte até maior do que a metade do salário dele lá na Inglaterra. E aí é por isso que o Flamengo está cogitando até fazer essa contratação. Existe uma reunião já marcada essa semana, tem outra reunião também que a gente vai falar já já, mas existe a possibilidade da contratação do Casemiro. Mesmo o Flamengo pagando metade ou menos do salário, ainda é um salário muito alto para a realidade aqui dos times brasileiros, principalmente porque é uma posição que a princípio não é das mais carentes no Flamengo. Então a negociação não é tratada como prioridade, mas existe sim o interesse e existem conversas em andamento entre Flamengo e Casemiro. Qualquer novidade, óbvio, eu trago aqui para vocês. E agora tem mais um detalhe aqui. Esse hoje tá dando o que falar. Eu trouxe já um princípio desse assunto, mas o negócio tá esquentando. No sábado eu trouxe só a informação de que ele não estava inscrito no Campeonato Árabe. E no domingo já saiu que o Flamengo tinha interesse. E hoje sai a informação que o José Botto já tem reunião marcada para a contratação de Roberto Firmino, atacante que hoje está no Al-Ahly da Arábia Saudita, não está sendo relacionado mais, saiu da lista do campeonato árabe, só pode jogar a Champions League lá, então ele está sendo sondado pelo Flamengo já com reunião marcada. A gente vai ler aqui a matéria que saiu no Globoesporte.com. José Botto já agendou uma reunião com os representantes de Roberto Firmino, atacante de 33 anos que atualmente defende o Al-Ahly da Arábia Saudita. O jogador, que foi peça-chave no Liverpool, é considerado um desejo antigo de Filipe Luiz e José Botto. Só consertando aqui, não é Globoesporte.com, é Gavia News. E aí lá, eles não disseram exatamente de a fonte que eles tiraram, mas eu aqui consertando é o Gavia News que soltou essa matéria aqui sobre o Firmino, tá? Além disso, a situação do craque no futebol árabe pode facilitar a negociação, uma vez que o técnico do Al-Ahly, Matias Jaissou, o excluiu da lista de inscritos para o Campeonato Saudita devido ao limite de estrangeiros. Vale destacar que Firmino só pode atuar na Champions League da Ásia, o que limita sua participação no time saudita. Sendo assim, a exclusão do atleta gerou um ambiente propício para que clubes de fora, como o Flamengo, possam tentar avançar nas conversas. Dessa maneira, a negociação para repatriar Firmino pode ser intensa. O Al-Ahly pede 7 milhões de euros, aproximadamente 42 milhões de reais, para liberar o jogador. Mas José Botto tenta reduzir esse valor para algo em torno de 5 milhões de euros, cerca aí de 30 milhões de reais. Cabe ressaltar que a contratação do craque não envolve apenas o valor da transferência, mas também altos custos de salário, já que Firmino recebe cerca de 10 milhões de reais por mês, isso mesmo. Então, é muita grana, por isso as negociações se concentram agora em garantir um acordo vantajoso para o Flamengo. O craque ainda desperta interesse de clubes do Catar e Emirados Árabes Unidos, além de Palmeiras, que monitora a situação de Firmino no mercado. Flamengo que tem, assim, se você for comparar com os outros clubes, tem o Palmeiras também, mas o Flamengo, entre esses times que estão com interesse no Firmino, é talvez o que tenha maior atrativo esportivo para o Firmino, por ser um dos grandes do Brasil, o maior, pelo menos em relação ao elenco, na minha opinião, e jogar todos os campeonatos possíveis, incluindo o Super Mundial em junho. Então, é sem dúvidas o clube mais atrativo nessa lista aí que tem interesse no Firmino. Falta ainda entrar nesses acordos financeiros, tanto de salário quanto de valor a pagar para o Al-Ahly, mas fato é que tem reunião marcada para essa semana e o negócio pode sim acontecer.
Beleza, gente? Por hoje era isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de compartilhar com os amigos, com a família, de comentar sobre todos esses assuntos que a gente falou hoje aqui. Teve também, eu não falei nada aqui, mas teve a resposta do Neto lá, que falou, mas não disse nada. Continua do jeito que é sempre, né? Ele fala tudo que vem na cabeça dele, mas isso aí fica para outro vídeo. E não se esquece também de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube, no Twitter, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!